Atlético Mineiro volta a insistir na contratação de Alan. A negociação com Gerson pode render ao Flamengo mais 50 milhões de reais. Também tem Zico falando sobre a perspectiva dele, do Mengão, dentro da competição. Tita responde à torcida após a galera ter colocado foto dos campeões de 81 e a dele não. Tem jornalista aí cravando que o Flamengo aumentou o valor oferecido por Carrascal. A gente já fala sobre isso, galera. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho? Rapidinho. Rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Falar sobre o que interessa logo de cara, que são contratações, né, galera? Segundo o jornalista César Luiz Merlo, o Flamengo aumentou em 1 milhão de euros a proposta oferecida por Carrascal ao Dínamo da Rússia. Agora, segundo o jornalista, são 11 milhões de euros mais 2 milhões por bonificação. Aguardar e ver o desenrolar dessa história. O Flamengo, pelo jeito, está tentando tudo para contar com esse atleta até o Mundial, né? Vamos ver o que vai virar essa história. É isso. Continuando com as notícias, Zico também concedeu entrevistas e falou sobre a expectativa dele com relação ao Mengão para o Mundial. Acho que todo mundo deve lembrar, Zico é o garoto propaganda do Mengão lá nos Estados Unidos, né? E ele falou o seguinte, galera: o Flamengo está brigando dentro do cenário tanto nacional quanto da América do Sul por todas as competições. Também entende que o momento do Flamengo é muito bom e que o retorno de alguns jogadores que estavam afastados vão fortalecer ainda mais o elenco. E analisou o grupo. Na opinião dele, hoje não existe time fraco. Não existe adversário que você possa contar os 3 pontos. Mas, na compreensão dele, o grupo do Flamengo, ele é totalmente possível do Mengão conseguir passar em primeiro ou segundo lugar. Não vê grandes desafios, desde que o time leve a sério. Eu também penso da mesma forma. Eu também. Bom, galera, seguindo com as notícias, agora chegou aquele momento no futebol onde chega propostas por jogador de tudo que é lado. Dessa vez, foi o Atlético Mineiro que tentou a contratação de Alan, mas o Flamengo rejeitou a saída do jogador nesse momento. De novo, né? Não é? Segundo informações do Vene Casagrande, o Atlético Mineiro procurou o Fla, que rejeitou qualquer investida no jogador. Houve também contato com os representantes do Alan, mas o negócio não evoluiu. O argumento que o clube mineiro utilizou foi de que o Alan perderia espaço no time do Felipe Luiz, ainda mais com a chegada do Jorginho. Mas isso não foi suficiente para convencer ninguém, galera. O Alan não é um jogador descartável para o Flamengo, ele é sim muito importante, ainda mais com as competições que nós temos pela frente. E um outro detalhe, a gente tem que concordar e ser sincero aqui, que de uns tempos pra cá, o Alan tem feito boas atuações pelo Flamengo. Até diferente do que a gente estava entendendo nos primeiros 2 anos do Alan no Flamengo, realmente a produtividade dele para o grupo aumentou bastante. Eu não vejo a necessidade de 3 laterais esquerdos. Isso daí, mas tá no contexto, eles estão lá, um deles inclusive chegou no momento de apagar incêndio. Fato. Agora, meio campo, galera, haja visto que outro dia a gente estava com problema com De La Cruz, tinha o Gerson contundido, nós tínhamos o próprio Alan também com problemas. Eric Pulgar, ou seja, o meio campo estava inabitado.
tinha que improvisar, coisa que aconteceu inclusive com o Varela. Então, essa posição ela é fundamental para o Flamengo e tem que contar com peças sobressalentes, se é que os amigos me entendem. Seguindo com as notícias, no domingo, contra o Fortaleza, a torcida urubuzada fez uma homenagem aos campeões de 81. Todo mundo deve se recordar. Foi colocado lá imagem de todos os jogadores que participaram do evento, exceto do Tita. Ali só ficou o número da camisa. E por que disso, galera? É uma rixa. Uma pelo Tita sempre ser um jogador meio que respondão. Outra foi uma mudança que ele fez de Flamengo para Vasco lá em meados dos anos 80, coisa que para a torcida do Flamengo isso nunca caiu bem. Haja visto que teve outros jogadores que fizeram a mesma coisa, mas o Tita sempre pegou um pouquinho mais pesado. A gente até não consegue entender o porquê. Os outros também deveriam ser tratados da mesma forma, a meu ver. Ponto. Mas vocês estão achando que o Tita gostou disso? Não gostou. Galera. Ele foi nas redes sociais e replicou essas ideias da torcida, descrevendo o seguinte: pessoal, querendo ou não, sou campeão. Ninguém vai apagar. Isso é para poucos. E realmente, as conquistas que ele teve junto com o Flamengo nos anos 80 foram várias, mas fica aquela rusga entre torcida, Tita. Eu acho que até mais a torcida com o Tita do que o Tita com a torcida. Mas tá no contexto, né, galera? Faz parte. Ou seja, ele não aguentou, não. Ele teve que responder. A gente sabe muito bem como é torcida, ainda mais torcida organizada, né? Quando eles pegam ranço ali da pessoa, galera, pode esquecer que isso não acaba, não. E eu acho que é bem essa palavra que ficou entre as organizadas do Flamengo e o Tita, ranço. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem só se falava do interesse do Zenit na contratação do Gerson. Até a apresentação do Jorginho ficou meio que apagada nesse momento aí turbulento, né, galera? Como mencionamos, o clube russo avisou que pagará a multa rescisória do jogador e que a decisão estaria nas mãos dele de ir ou não para lá. E caso realmente aconteça, galera, o Flamengo pode ganhar mais 50 milhões de reais, além dos 25 milhões de euros referentes à multa rescisória do Gerson. Mas do que se trata, Ju, esse valor? Segundo informações, galera, caso o Gerson decida romper o contrato vigente com o Flamengo, o Fla terá direito a mais 50 milhões de reais. Isso porque, na renovação de contrato com o jogador, ficou acordado que caso alguma das partes decida encerrar o vínculo sem justa causa, a outra poderá exigir o pagamento integral dos valores referentes aos direitos de imagem até o fim da extensão contratual. Ou seja, a saída do Gerson pode render ao Flamengo cerca de 210 milhões de reais. Agora é aguardar aí para ver as cenas dos próximos capítulos, né? É verdade. E existe um movimento por parte da torcida do Flamengo que, caso seja efetivada a negociação, contrário do que vem sendo comentado por aí, que o Flamengo simplesmente tire o nome de Gerson como um dos jogadores para o Mundial. Até gostaria de saber de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Se realmente a negociação entre Zenit e Gerson se concretizarem, vocês acham que ele deveria participar do Mundial? Você, o que acha? Bom, antes de comentar sobre isso, antes de responder, esse movimento dos torcedores tem uma explicação, tá, galera? Porque segundo informações do Vene Casagrande, os representantes do Gerson pediram para o Zenit, se for pagar a multa, para ela ser paga após o Mundial de Clubes, ou seja, para o jogador disputar a competição. Na minha humilde opinião, eu tô com a torcida. Se ele quer ir para o Zenit, ele não tem que disputar o Mundial. Um detalhe, ele não vai estar com a cabeça no Flamengo. Não tenha dúvida disso. E uma outra coisa que chama atenção nessa história, quando a gente aqui em off comentava sobre jogadores e possibilidade de saída do Flamengo, o Gerson era um dos únicos que a gente contava com não sairá mais. Por quê? Quando o Gerson veio a primeira vez, o Gerson se deu bem, ganhou o apelido de Coringa, foi negociado com o Olympique de Marseille. Por lá,
quando saiu o Sampaoli, ele ficou jogado às traças. Era reserva naquele clube. Foi aquele momento, inclusive, que o pai dele e empresário basicamente pediu, pelo amor de Deus, para o Flamengo trazer ele de volta, que foi pago, inclusive, uma grana altíssima para repatriar o jogador. O jogador novamente decolou. Quando chega no momento de importância dentro do Flamengo, tá o Gerson novamente indo para outros ares. É muito complicado isso, né, galera? Se não der certo no Zenit, vai querer bater na porta do Flamengo e implorar para retornar de novo? Aí não, né? Espero que isso não aconteça. Aí não. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.